Sabe, todo processo judicial chega num ponto crucial, o momento em que o juiz olha para tudo aquilo e se pergunta: tá, e agora? É exatamente essa encruzilhada que aparece logo depois daquela troca inicial de argumentos que a gente vai desvendar hoje. Vamos entender que caminhos são esses. Pois é, essa é a grande pergunta. A fase inicial, aquela de alegações, de um lado acusando, do outro defendendo, acabou. As cartas, por assim dizer, estão na mesa. O que acontece a partir daqui? Olha, não é um caminho único, não. O juiz está literalmente numa bifurcação. E a decisão que ele toma aqui pode acelerar, organizar ou, quem sabe, até encerrar o caso de vez. O nome técnico para essa encruzilhada é julgamento conforme o estado do processo. É uma fase de pura estratégia, toda regida pelo nosso Código de Processo Civil de 2015. Pensa nisso como se fosse uma triagem médica bem inteligente. O juiz não segue um roteiro cego, de jeito nenhum. Ele faz um diagnóstico da saúde do processo para aplicar o tratamento certo, sempre buscando aquele equilíbrio delicado entre ser rápido e ser justo. Basicamente, o juiz tem 3 grandes caminhos para seguir. E a nossa conversa hoje vai ser sobre essa árvore de decisões. Ele pode, 1. Encerrar o jogo ali mesmo. 2. Declarar um vencedor de forma antecipada. Ou 3. Traçar um mapa para a próxima grande fase do processo. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas rotas com calma. Vamos começar pelo caminho mais, digamos, drástico, a extinção do processo. Isso acontece quando o processo já nasce com um problema sério, um defeito de fábrica, sabe? Uma falha tão grave que não dá para o juiz continuar. Imagina, por exemplo, que faltou um documento que a lei diz que é obrigatório. É como tentar construir um muro sem o primeiro tijolo. Simplesmente não dá para seguir adiante e discutir quem tem razão no mérito da questão. E aqui a gente vê uma baita mudança de mentalidade. Antigamente, qualquer rinho formal podia ser o fim da linha. Hoje não. A extinção é a última ratio e a última opção mesmo. O juiz moderno tem o dever de agir quase como um médico do processo, tentando consertar as falhas, ajudar a corrigir o que está errado, em vez de simplesmente jogar o caso no lixo. Essa mudança de paradigma, gente, é fundamental. A gente saiu de uma cultura de jurisprudência defensiva, que era cheia de armadilhas formais, para outra que a gente chama de primazia do julgamento de mérito. A mensagem do novo código é muito clara. O foco é resolver o problema das pessoas, o conflito real, e não ficar criando obstáculos. O juiz deixou de ser um fiscal de regrinhas para virar um gestor do processo, focado em dar uma solução. Ok, mas e se o processo não tem nenhuma dessas falhas graves? Se ele está saudável, digamos assim? Aí o juiz vai avaliar o seguinte: a gente precisa de mais provas? E se a resposta for não, aí, meu amigo, a gente pega um atalho. Esse é o segundo caminho, o julgamento antecipado do mérito. É a rota da eficiência para os casos que já estão maduros para uma decisão final. Esse julgamento antecipado total acontece em 2 situações bem clássicas. A primeira, quando a briga é só sobre a interpretação da lei e não sobre os fatos que aconteceram. A segunda, quando mesmo que as pessoas discordem nos fatos, os documentos que já estão no processo são mais do que suficientes para o juiz formar a convicção dele. Nos 2 casos, a lógica é: para que marcar audiência? Para que fazer perícia? Seria um desperdício de tempo e de dinheiro. O processo pula direto para a sentença. Simples assim. E aqui a gente tem uma das inovações mais geniais e mais comemoradas do Código de 2015, o julgamento antecipado parcial. Essa ferramenta é fantástica. Por quê? Porque ela reconhece que um processo é feito de várias partes e nem todas elas ficam prontas ao mesmo tempo. Ela permite que o juiz fatie a decisão, resolvendo o que já está claro e deixando o resto, o mais complicado, para ser discutido depois. Essa analogia da construção da casa é perfeita para a gente entender o poder disso. Imagina só, antes era preciso esperar a casa inteira ficar pronta, pintada, com tudo no lugar para receber qualquer chave. Uma briga super complexa sobre a partilha de bens podia atrasar um divórcio que todo mundo já concordava por anos. Agora não. A chave da sala, ou seja, a parte que já está resolvida, é entregue na hora, permitindo que a vida das pessoas ande. Olha só esse exemplo de um divórcio que é super comum. O casal concorda em se separar, isso é ponto pacífico. Mas a divisão do patrimônio e a guarda dos filhos, isso é uma guerra. Com o julgamento parcial, o juiz pode decretar o divórcio imediatamente. Isso libera as pessoas para reorganizarem suas vidas, para mudarem o estado civil, para seguirem em frente, enquanto aquela discussão mais demorada sobre os bens continua rolando no processo. É um ganho de efetividade e, sinceramente, de dignidade que é imenso.
Certo. Mas e se o processo sobrevive à primeira fase e ainda não está pronto para uma decisão? E se ainda existem fatos importantes que precisam ser provados? Bom, aí a gente entra no terceiro e último caminho. É aqui que o juiz não só dá o sinal verde para o processo seguir, mas ele literalmente desenha o mapa da próxima etapa. E nesse momento, o juiz emite o que a gente chama de decisão de saneamento e organização. E olha, a mudança de nome não é só cosmética, não. O antigo despacho saneador era muitas vezes um ato bem simples. Essa nova decisão não. Ela é um verdadeiro plano de julgo, um documento super robusto que vai estruturar toda a fase de produção de provas. E esse mapa é muito detalhado. Ele resolve as pendências, define exatamente sobre o que vai ser a briga na fase de provas, para evitar que se perca tempo com coisas inúteis, diz quem tem que provar o quê, aponta quais são as teses jurídicas em debate e, se precisar, já marca a data da audiência. O resultado disso? Clareza, previsibilidade e foco. Todo mundo sabe as regras do jogo antes mesmo dele começar para valer. E a cereja do bolo aqui é o chamado modelo cooperativo. Em casos mais complexos, o juiz pode chamar os advogados para uma reunião e construir essa decisão de saneamento em conjunto com eles. As partes podem dar opinião sobre o que precisa ser provado, podem até negociar como as provas vão ser divididas. Isso transforma o planejamento do processo num ato muito mais democrático, o que aumenta a legitimidade da decisão e diminui muito a chance de briga no futuro. No final das contas, quando a gente olha para tudo isso, fica muito claro que essa fase do julgamento, conforme o estado do processo, é o cérebro do sistema. Não se trata mais de seguir um caminho único e engessado, mas sim de adaptar o procedimento para a necessidade real de cada caso. É inteligência pura. Então, resumindo, a extinção como o último recurso, o julgamento antecipado como um atalho inteligente para a eficiência e o saneamento como um mapa bem desenhado para um julgamento organizado. São três ferramentas bem diferentes, mas todas elas servem a um único e grande objetivo: fazer com que o processo entregue a solução certa, no tempo certo e da maneira mais inteligente possível. E para fechar, fica uma reflexão. Todas essas ferramentas que a gente viu buscam otimizar o tempo da justiça. Mas, será que um processo mais rápido é sempre necessariamente um processo mais justo? Encontrar esse equilíbrio perfeito entre a velocidade e a justiça, bom, esse continua sendo o grande e eterno desafio do direito processual. Fica aí a provocação para a gente pensar. Até a próxima!